Olá, vitoriosa, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as causas do câncer, né? O que a nova medicina germânica fala sobre isso. Quando eu comecei a estudar, eu realmente entrei nesse mundo, mergulhei com força e eu percebi o quanto aquilo que o Dr. Hammer estudou realmente fazia sentido. Então hoje eu quero contar um pouquinho para você sobre isso. Como eu sempre difundo aqui, né, no meu canal, até se você está assistindo, aproveita e curte, né, compartilha, se inscreve no canal, é que a natureza ela nos ensina de uma forma muito perfeita, né, como funciona a biologia do mundo e do nosso corpo. E a gente pode aprender muito com ela. E a gente sempre tenta se defender de alguma forma quando a gente recebe algum intruso no nosso corpo ou alguma coisa que não está em equilíbrio. E o Dr. Hammer, ele fala muito a respeito de que quando existe algum tipo de trauma, esse trauma ele entra na nossa psique, a gente sofre um impacto no nosso cérebro e esse impacto vai determinar para onde vai no nosso órgão. Então, para cada órgão existe um tipo de conflito, né, que chegou até a nossa psique pelo impacto dentro do nosso cérebro. Então, quem foi o Dr. Hammer, né? Ele foi o fundador da nova medicina germânica. Se você procurar no Google, você vai encontrar material sobre isso. Ele é um alemão, um médico oncologista e, incrivelmente, depois que o filho dele, né, foi assassinado de uma forma assim injusta, ele desenvolveu um câncer no testículo e ele percebeu que o câncer dele havia sido devido à morte do filho dele. Foi a partir dali que ele começou a estudar sobre isso, pegou os pacientes dele e percebeu que todos os pacientes tinham tido algum tipo de trauma antes ou um pouco antes da doença. E foi aí que ele começou a estudar as leis biológicas da natureza e do corpo para entender como que inicia, né, esse processo de doença. Só para dar um pequeno exemplo, alguns casos, que nem ele fala sobre o câncer de pulmão, que tem muito relação com o conflito do medo da morte. Ele fala que problemas relacionados aos ossos e aos músculos são conflitos de autodepreciação. Então, quando você não se sente valorizada, esse tipo de situação. Então, para cada região do corpo existe um tipo de conflito. E claro, eu tô falando muito superficialmente aqui, porque é uma coisa assim, cada pessoa percebe o conflito de uma maneira, então não é tão simples assim. Mas eu quis trazer para vocês perceberem que não é só corpo físico, né? Tem muita gente estudando, né? Toda essa disfunção que existe no nosso corpo, esse desequilíbrio, né? E é muito fácil a gente tratar o nosso corpo como uma máquina. Mas hoje nós sabemos que a gente não é assim, não é só abrir, tirar uma peça, colocar outra e ele volta a funcionar. A nossa mente, ela está conectada com o nosso espírito e com os nossos órgãos. E eles precisam ser tratados de uma forma íntegra, de uma forma inteira. Enquanto a gente tratar o nosso corpo como uma máquina, a gente vai ter cada vez mais mortes de câncer. É preciso olhar o ser humano como uma dimensão muito maior do que simplesmente um corpo físico. Então, se eu pudesse dar um recado hoje nesse vídeo, seria: procure perceber que não adianta só você fazer a químio, você precisa tratar a máquina. É claro que você vai precisar consertar o seu carro se ele quebrar, mas você precisa entender por que ele quebrou, que cuidados você não teve com ele, né? O que vai levar você a ter mais anos ao lado dele? Pense sobre isso, que eu acho que vale muito a reflexão, tá bom? Um grande beijo.